Olá, pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso nivelamento. Eu sou o professor Azevedo, como vocês podem perceber, né, estamos juntos aí até né, o final do nosso nivelamento, todas as aulas aí que a gente vai estar discutindo assuntos básicos referente aí, né, a matemática básica mesmo, aqueles conceitos elementares aí que a gente precisa aprender, tá bom? Nesse momento, o que a gente vai estar discutindo? Vamos estar discutindo aí nessa aula um assunto que muita gente tem aversão, que seria a radiciação, mas é um assunto interessante, é gostoso, tá? Não é tão difícil não, igual muita gente pensa, beleza? Então vamos lá. Então começamos aí com o nosso, para a gente começar a nossa aula, a ideia inicial do que seria uma radiciação. Então vamos lá, acompanhe comigo aí, tá? Então é o seguinte, o que a gente chama de radiciação? A gente chama radiciação nada mais, nada menos aí do que uma operação com algumas restrições, como sendo uma operação inversa à potência, né? Ou em alguns livros traz aí como potenciação com índice aí negativo. Então isso que a gente considera como sendo o que a gente chama, né, de negativo não, fracionário, né, com expoente aí fracionário. Pode ser negativo também, mas de forma geral ele aparece como fracionário, tá? Então radiciação nada mais é aí do que, com algumas restrições, a operação inversa da nossa potenciação ou simplesmente, né, indicação de potência com expoente fracionário. Vamos lá, então o que a gente tem? Por exemplo, aqui nessa primeira ideia, o 7 eu posso falar que é uma raiz quadrada de 49. Por que raiz quadrada de 49? Essa ideia de quadrada indica para a gente expoente 2. Então, quer dizer que 7 elevado ao quadrado seria quem? Seria 49. Então, ele vem daqui, tá? Então, 7 é a raiz quadrada de 49, por quê? Porque 7 ao quadrado é esse 49. Do mesmo jeito aí, o 3, né, ele é considerado a raiz cúbica de 27. Por quê? Né? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27, tá bom? Então essa é a ideia inicial. Só toma um pouquinho de cuidado em relação a algumas coisinhas. Por exemplo, se você pegar assim, menos 2, eu posso falar que é raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4? Aí já não. Fala, mas como que não se menos 2 ao quadrado é 4? É porque quando a gente trabalha com raiz quadrada, dentro, não só quadrada, raiz, né, de índice par de forma geral, raiz quarta, raiz oitava, né? O que está dentro da raiz, ele não pode ser um número negativo. Então, por exemplo, raiz ou o resultado, uma raiz de índice par também não pode ser negativo. Por exemplo, lá, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? É 2 e não menos 2. Então, muita gente faz confusão com equações. Equação é uma coisa, tá? Radiciação é outra. Então, por exemplo, se você pega lá assim, x ao quadrado igual a 4. Aqui, beleza. O que eu estou querendo? Eu quero o número que é elevado ao quadrado de esse 4. Então, pode ser tanto menos 2 quanto mais 2. Ambos os casos aí, você tem, né, o número 4. Mas isso não quer dizer que a raiz de 4 é o número 2, é o número menos 2, tá? Então, tem que ficar atento com isso. Beleza? Então, fica atento com essa ideia da raiz, tá? Então, raiz de 4 é quanto? É 2 e não menos 2 ou mais e menos 2, como a gente costuma ver por aí, tá? Então, fica atento. Aí, por efeito de notação, como a gente já até, né, discutiu aí, quando eu quero a raiz de um certo número, a gente usa esse símbolo, que é o radical. Então, se eu quero a raiz de 49, quem seria de 49? É 7, por quê? Porque a gente sabe que 7 vezes 7 dá 49. Do mesmo jeito, a gente tem aqui, ó, raiz cúbica de 27 é 3. Pessoal, volta a reforçar, tá? Cuidado com isso aqui. Por exemplo, lá, raiz quadrada 16 é menos 4? Não é menos 4, tá? Isso aqui é mentira, tudo bem? Raiz quadrada 16 é 4 e ponto, tá? Não tem negócio de menos, não. Agora, se for, né, se for ímpar, aí pode acontecer ser negativo. Por exemplo, lá, raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8, aí já pode ser negativo. Por quê? Né? Aqui neste caso seria quem? Menos 2. Porque se eu pegar menos 2 e elevar ao cubo, né, dá para ser menos 8. Tá bom? Então fica atento com essas coisinhas, tá? Ainda, dentro das raízes, a gente tem algumas operações, algumas extrações, algumas propriedades, né, que dá para a gente discutir. Na unidade 4, lá no tópico 2, foi colocado para vocês algumas operações, algumas propriedades que dá para a gente trabalhar tranquilamente, tá? Então, primeiramente, como que a gente faz com extração e com simplificação de raiz? Quando fala extrair raiz, na verdade seria calcular o valor dessa raiz. Então, se eu tenho raiz cúbica de 216, qual que é a ideia, tá? Eu estou buscando um número que elevado ao cubo dá 216.
Lógico, eu sei que alguns de vocês sabem, mas assim, ao invés de ficar chutando, a melhor forma de fazer isso é você pegar esse 216 e fatorar. Tudo bem? Então, como eu quero raiz cúbica, eu vou fazer agrupamento de 3 em 3. Então, vai lá, vai ficar 2, né? Vai dar 108, tudo bem? Ainda 2, 54. Vai dar 2, 27, tudo bem? Vai dar 3, 9, 3, 3, 3, 1. Essa é a fatoração, né? Do nosso caso aí, do nosso 216, tudo bem? Agora, como eu quero a raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. Ó, repare que esse número 2 apareceu 3 vezes e aqui ficou bem apertadinho embaixo aqui, tem um sisteminha aqui na nossa tela, tá? Mas é um 3 aqui no final. Apareceu 3 vezes. Então, apareceu um 2 e apareceu um 3 aí no final, tudo bem? Então, o que acontece? Se aparecer um 2 e um 3 que repetiram 3 vezes, a gente pode falar que essa raiz cúbica seria 2 vezes 3, que é quanto, né? 2 vezes 3 é 6, tá bom? Então, essa seria a extração. O que a gente fez? A gente extraiu a raiz, a gente calculou o valor dessa raiz. Alguns casos não tem essa possibilidade. Por exemplo, raiz quadrada de 600. Neste caso, o que eu vou fazer? Do mesmo jeito do outro, eu vou pegar os 600, tá bom? Vamos fatorar esses 600, vai dar 2, 300, ainda vai dar 2, 150, tudo bem? Vai dar 2, né? 75, ainda, né? A gente tem, isso aqui vai dar 3, que é 25, dá por 5, 5, 5, 1. Repare que aqui eu quero raiz quadrada, porque quando não aparece o índice aqui é 2, tá bom? Então, se eu quero raiz quadrada, a gente vai pegar de 2 em 2, ó, isso aqui repetiu, isso aqui também repetiu, e repare que esse 2 e 3, ó, ele não repete. Então, se não repete, significa que ele vai ficar dentro da raiz. Então, por lado de fora, repetiu um 2, repetiu um 5, e dentro da raiz ficou o 2 e o 3, tá bom? Então, 2 vezes 5 vai dar 10, raiz quadrada de 6, tudo bem? Então, isso é o resultado aqui que a gente tem para essa raiz de uma forma simplificada. Não deu para extrair, porque ainda continuou um elemento dentro, né, da raiz, tá bom? Aí a gente pode operar, né, pode multiplicar, dividir, somar ou subtrair raízes. Esse é um exemplo de soma envolvendo raiz, multiplicação e divisão a gente tem lá no nosso material, tá? Se eu quero raiz quadrada de 8 mais raiz de 50 menos raiz de 32. Para eu poder somar raízes, eu tenho que verificar o índice, primeiramente, tá? O índice é igual, então existe uma possibilidade, não quer dizer que vai dar para fazer, tá? Pode acontecer que dê. Então, o que a gente faz aí? Vamos reduzir todas essas raízes. Começa pelo 8, o 8 vai dar 3, vai dar 2, né? 4 vai dar 2, 2, 2 e 1, tá bom? Esse 2 repetiu, vai para fora da raiz, ó, esse aqui é um 2, tá, gente? Beleza? E esse 2 vai ficar dentro da raiz. Então, minha primeira expressão vai ficar assim. Isso aqui vai ser 2, tudo bem? Vai ser lá 2 raiz quadrada de 2. Ainda o 50. O 50, se eu fatorar, vai dar 2, 25, 5, 5, 5 e 1. Esse 5 repetiu, vai para fora da raiz, esse 2 fica dentro da raiz. Então, você tem lá 5 raiz quadrada de 2, tudo bem? Ainda o 32. O 32, se eu for desenvolver o 32, eu vou ter 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Tudo bem? Aí, como eu quero raiz quadrada, vou fazer agrupamento de 2 em 2. Esse aqui é agrupa fora da raiz, esse aqui é agrupa fora da raiz, e aqui a gente tem o número 2 que fica dentro, né? Então, seria 2 e 2, vai ser 4 raiz quadrada de 2. Tudo bem? Aí, o que acontece? Né? Aqui vai ser um menos, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que a gente tem para mexer? Neste caso específico, a gente tem uma situação de soma algébrica de raízes, então, que é o sinal de menos, tá? 2 mais 5 vai dar 7, 7 com menos 4, a gente vai ter 3 raiz quadrada de 2. Então, o que eu fiz aqui na soma, tá? Eu simplesmente somei essa parte que são os coeficientes aí das raízes, tá? 2 e 5, 7, com menos 4 vai dar 3, tudo bem? Então tá, gente, aí um grande abraço, tá? E até a nossa próxima aula aí dessa unidade. Tchau, tchau, um grande abraço.